Se você ama seu filho, não escolha a profissão dele. Peça ajuda, leva ele para fazer um processo de orientação profissional, leva ele para conhecer carreiras, de repente passar um dia numa empresa, mas deixa ele escolher, dá as ferramentas e deixa ele escolher. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Busque Sua Arte. Meu nome é Otto e hoje eu tô aqui para trazer para vocês mais um assunto sobre o universo das escolhas de carreira. Bom, para quem já acompanha a gente aí, sabe que o nosso canal fala em todos os vídeos sobre isso, né? O tema central do nosso canal é escolha de carreira. Qualquer assunto que esteja em torno desse universo, a gente traz. Geralmente a gente tenta trazer dúvidas ou pontos que a gente vê que os jovens têm mais dúvidas ou precisam mais de ajuda, ou às vezes entrevista, enfim, a gente está sempre trazendo alguma coisa aqui para poder contribuir nessa fase aí que é tão difícil de escolher essa carreira, essa faculdade, o que a gente vai fazer, essa ideia que às vezes a gente tem de que vai fazer aquilo para a vida inteira. Não é uma escolha fácil, tá? Se você tivesse que fazer essa escolha com 30 anos, ela ainda seria difícil. Você com uma certa idade, com uma certa experiência e um bom autoconhecimento ainda seria difícil. Com 15, 16, 17, ela se torna muito mais difícil. E aí a gente ainda tem a pressão da família, dos amigos, enfim. E hoje a gente está trazendo um vídeo diferente, tá? Por que eu digo diferente? Porque a gente está trazendo um vídeo para familiares. Para você que é pai, mãe, tio, tia, avô, avó, enfim. Se você tem aí, se você acompanha algum jovem na fase de escolha de carreira e você de repente está tentando ajudar ou exercer alguma influência de alguma maneira, você vai assistir esse vídeo e eu tenho certeza que vai contribuir um pouquinho para a tua visão, tá? Bom, o tema do vídeo de hoje é: meu filho escolheu uma profissão que não dá dinheiro. E aí, você tá passando por isso? Você tem algum filho, neto, sobrinho, ou acompanha algum jovem que escolheu uma profissão em que tem aquela coisa meio mística, assim, né? Aquele conceito de, ó, isso aqui não dá dinheiro. Tipo, quando ele fala, eu quero ser músico, ou, quero fazer artes cênicas. E aí você pensa, pô, e aí? Vai ter que vender o almoço para comprar a janta, né? A gente fica com esse pensamento, fica com essa preocupação com relação à escolha dos filhos, e isso é perfeitamente normal. Hoje eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo algumas frases, algumas perguntas, algumas coisas para a gente refletir sobre esse tema e se o nosso pensamento ele tá na linha correta ali, se realmente é válido o nosso questionamento ou de repente a ajuda que a gente quer prestar. Então vamos começar. Primeira coisa que eu tenho para perguntar para vocês é: você já parou para pensar que isso pode ser um pensamento seu? Essa coisa do essa profissão não dá dinheiro, hoje é muito relativo, né? Vamos pegar um exemplo clássico de quando o filho diz que quer ser músico. Hoje em dia não tem só aquela coisa de, ou você faz sucesso, aparece na televisão, ou não. Hoje em dia você tem diversos meios de ganhar dinheiro, né? De ter uma boa remuneração com uma atividade que você faz. Por exemplo, existem aí diversos cantores muito jovens, né? Tô dando um exemplo aqui, que se lançaram colocando um simples vídeo no YouTube e de repente alguém gostou, achou a voz bonita, compartilhou. E assim, isso não é muito uma questão de exceção hoje em dia, tendo em vista que praticamente qualquer um que tenha aí um computador, um celular e um sinal de internet, até pegando um Wi-Fi no shopping, você consegue criar uma conta para você, criar um canal no YouTube, fazer um vídeo, postar. É algo relativamente fácil de fazer e é uma oportunidade muito boa de mostrar seu talento. Então, a primeira pergunta que eu te faço é essa: se você já parou para pensar que isso pode ser um conceito seu e não necessariamente a realidade, né? Hoje em dia a gente vive um momento muito diferente, então eu acho que vale você fazer essa reflexão. Será que isso é uma opinião minha? Ou como é que tá hoje em dia? Será que isso é verdade? Outra coisa, você já parou para pensar que essa valorização do dinheiro pode não ser uma verdade absoluta? Então assim, por que eu estou te dizendo isso? Porque
a gente tem jovens hoje muito mais idealistas do que ligados a dinheiro, né? Aquela famosa história do vou vender minha arte na praia, né? Ele quer fazer alguma coisa que ele se sinta bem. Ele não está necessariamente preocupado em ganhar rios de dinheiro ou se ele vai ter uma casa própria. Aliás, a mentalidade hoje em dia, eu não digo isso necessariamente com adolescente, mas é bem comum, assim, abaixo dos 30, né, você ter pessoas que não querem mais comprar imóvel, que querem morar de aluguel, porque isso dá uma liberdade maior. Pessoas que não estão comprando carros, que preferem andar pedindo por aplicativo, porque o custo mensal é menor. Então a gente está num momento de transição em que a mentalidade das pessoas está mudando com relação a várias questões. Então essa valorização do dinheiro, de repente algum bem material que ele possa comprar, ou uma possível segurança, né? Isso pode não ser uma realidade ainda. Pode ser uma coisa, uma opinião sua e não necessariamente está de acordo com o momento que a gente está vivendo hoje. Pelo menos não de acordo com a opinião de muitas pessoas. Então vale a pena você também se questionar sobre isso. Se essa valorização do dinheiro deve ser levada como uma verdade absoluta. Outra pergunta que eu faço para você: se o seu filho estiver buscando realização ao invés de dinheiro, você já parou para pensar nisso? Tem muitas famílias, eu sei porque eu já conversei com muita gente, que tem uma mentalidade assim, isso não existe, ele não tem que ter realização, ele tem que ganhar dinheiro, ele tem que pagar as contas. E assim, a gente tem muitos casos, assim, com certeza você que está assistindo esse vídeo deve conhecer pessoas que têm uma profissão que ela se sustenta, que ela ganha relativamente bem, mas é uma pessoa estressada, é uma pessoa preocupada, que sofre muita pressão no trabalho, ela não é realizada, às vezes ela não é feliz fazendo o que faz, tá? Existem casos até em que a pessoa gosta do trabalho dela, mas a pressão é tão grande, às vezes alguns casos de assédio dentro do trabalho, tudo isso mexe tanto com a pessoa que ela acaba desgostando, aquele dia a dia acaba se tornando uma coisa ruim. E é muito comum você ver pessoas que topariam ganhar menos para ter mais tranquilidade. Vou dar um exemplo para vocês. Outro dia desse eu peguei um carro por aplicativo, né? E aí ao longo do trajeto eu fui conversando sobre essa questão do desemprego e eu soube que o motorista era engenheiro. E ele ganhava cerca aí de 10 mil reais mais ou menos na empresa que ele trabalhava. E a empresa mandou ele embora e queria recontratar ele para ganhar 3.800 reais, tá? Ele pegou um Uber e começou a dirigir. E aí ele me disse que ganhava, sei lá, mais ou menos 2.500 reais por mês. Só que olha só como é que são as coisas. Ele abriu mão de 1.300, né, que é essa diferença aí de 3.800 para 2.500. Ele falou assim, se for para ganhar 3.800 me estressando como eu me estressava antes, eu prefiro ganhar 2.500 aqui. Eu tive que reduzir muito os meus custos de vida, tive que me mudar, tive que readaptar a minha vida para o meu salário de hoje, mas eu sou muito mais feliz, eu estou muito mais tranquilo. Então, essa questão do teu filho estar buscando realização é muito importante. Às vezes você está querendo entubar uma profissão, sabe, goela abaixo nele, uma carreira que você acha que é legal, porque aquilo paga bem, que vai dar uma segurança para ele, mas ele não quer isso. E aliás, isso está ficando cada vez mais comum, não só com adolescente. Tem muita gente trocando de carreira hoje. Às vezes o cara trabalhou metade da vida dele numa certa empresa ou numa certa área e está trocando de carreira, gente virando empreendedores, enfim. Essa questão da tua realização, de você estar satisfeito, de você estar feliz com a tua atividade, tá tendo um peso cada vez maior na vida das pessoas. Especialmente em cidade grande, com trânsito, com as pessoas buzinando no teu ouvido, às vezes as pessoas estressadas, as pessoas estão buscando mais qualidade de vida do que dinheiro. O dinheiro é bom, é legal, ele ajuda, mas não é tudo. Outra pergunta, já parou para pensar se você valoriza a sua profissão? Muitas vezes a gente, quando trabalha, tem a nossa vida e quando... É um caso desse que eu acabei de falar, por exemplo, a gente não está satisfeito, às vezes não rola tanta pressão, mas você acha o seu trabalho monótono, ou você acha que poderia ser mais, que poderia ser melhor, e aí você não está valorizando a tua profissão, a tua área, a tua carreira,
e a gente acaba meio que deduzindo que aquilo vai acontecer com o nosso filho, ou neto, sobrinho, enfim, e a gente acaba deduzindo que aquilo pode acontecer com ele e acaba de repente tentando levar ele, né, conduzir para outro caminho, porque como a gente acha aquilo ruim, a gente acha que vai ser ruim para o outro, mas não é verdade. Toda profissão, toda carreira vai ter gente que está ali dentro satisfeita, que gosta de fazer aquilo, e quem não gosta. E isso é perfeitamente normal. Isso não tem que ser levado como, se é ruim para mim, vai ser ruim para o meu filho. Não tem como a gente saber isso. Tem que ver as habilidades dele, a postura dele, a personalidade, o tipo de inteligência que ele tem, uma série de fatores que a gente vai conseguir aí, chegar num caminho bom para saber se aquela carreira, aquela área que você não gosta ou que você não está satisfeito, de repente, se vai ser legal para o teu filho. Quando a gente fala de dinheiro, é algo muito relativo, tá? Para algumas pessoas, para quem ganha, por exemplo, sei lá, um salário mínimo, você falar em 5 mil é muita coisa, 5 vezes mais que o cara ganha praticamente, né? Para quem ganha 5, você falar em ganhar 10 é só 2 vezes mais, é uma diferença boa, mas é. Então, assim, percentualmente essa diferença ela tende a ir diminuindo, né? Então, por que eu tô dizendo isso? Porque, de repente, dinheiro para você é, sei lá, 20 mil reais por mês, por exemplo, um salário bom. Para o seu filho, de repente, pode ser 5. Ele pode ter outras necessidades, principalmente ali no começo de carreira. Às vezes, sei lá, ele vai morar com um colega, um amigo, vai para algum campus que de repente ele pode ficar no campus da universidade. Enfim, existem vários caminhos aí. E você tem que refletir sobre o que é essa questão do dinheiro para você. Não só em termos de valores, mas não é pelo conceito do dinheiro em si, mas assim, o que ele representa para você. Tá ligado a bens materiais, tá ligado à tua segurança, tá ligado à tua moradia, de repente. Você tem que fazer essa reflexão sobre aonde você tá querendo chegar com o dinheiro e se essa visão, se esse objetivo, esse lugar que você quer chegar é o mesmo do teu filho. Por exemplo, como eu disse, se você liga, eu vou dar o exemplo dos meus pais, tá? Meus pais sempre falaram pra mim que eu deveria ter alguma carreira estável, tipo ser militar ou passar num concurso público e comprar um imóvel. Essa era a ideia deles de sucesso profissional. Você tem o seu salário garantido ali, sei lá, todo dia 10 e você tem uma casa para morar. Ponto. Então você tem que fazer uma reflexão do que é essa coisa do dinheiro para você, em termos de valores e em termos do que ele vai trazer, e conversar com teu filho para ver se é a mesma ideia dele. Às vezes você tá ligado como meus pais eram em comprar um imóvel, mas o teu filho não tá preocupado com isso, ele já tem essa outra linha de pensamento, né? De repente estar num aluguel, porque isso vai te dar mais liberdade. Às vezes nem comprar nada, de repente alugar lugares que já estão mobiliados, enfim. É legal você conversar com ele, por mais que você pense assim, mas ele só tem 15 anos, não sabe nada da vida, porque isso é muito comum, né? A gente ter esse tipo de pensamento. Mas a personalidade dele já está formada. Ele pode não ter experiência, principalmente no mercado de trabalho, mas eu acho que cabe a gente como adulto tentar detectar essas coisas e tentar conduzir ele para uma melhor situação, né? Um caminho que vai ser bom para ele. Então, acho que vale a pena você conversar com teu filho, pensa, reflete no que essa questão do dinheiro é para você e veja com seu filho se são as mesmas prioridades, se ele também acha isso importante, ou o que ele acha legal, que seria bom para a vida dele. E aí, através desse bate-papo, vocês vão conseguir chegar a um denominador comum. Outra coisa, vocês já pararam para refletir como é a vida de vocês hoje? Por que eu estou dizendo isso? Porque vamos dizer que você queira muito que seu filho faça engenharia, por exemplo, tá? E na escola ele não é tão bom em exatas. Aí você faz, até que o seu filho resolve se inscrever em engenharia. Aí ele vai, cursa, sei lá, 2 períodos, que é bastante comum, tá? E aí no terceiro período ele resolve sair fora, troca de faculdade. Vamos dizer que ele troque aí, que ele estava muito perdido, ele tenha trocado 3 vezes, né? Você está no barato, você gastou 2 anos aí, vamos dizer que ele tenha ficado 2 períodos em uma, um na outra, um na terceira,
ele fez a terceira troca, tá na quarta tentativa, você gastou aí durante 2 anos valor de mensalidade, tá? Se de repente ele passou por uma pública, vamos dizer que você não tenha gasto em mensalidade, mas você vai ter gasto com transporte, com alimentação para ele, com algum livro, algum material, enfim. Então, você também tem que levar em consideração isso, né? Se você quer muito que, de repente, teu filho faça alguma coisa que a gente não sabe se isso vai ser bom para ele, não foi feita nenhuma pesquisa, se ele não passou por um processo de orientação profissional, se ele não fez nada na parte de autoconhecimento, enfim, ele pode ir, de repente, não se adaptar, querer trocar de área, e isso vai ser ruim para ele e para você, né? Vai ser ruim para você porque você vai estar gastando um dinheiro, e vai ser ruim para ele, porque além de estar gerando determinadas expectativas e frustrações, porque a gente fica, né? Eu acho que agora vai, eu acho que eu sou bom nisso aqui, acho que isso aqui vai dar certo, e acaba não sendo bom para ele, gera uma determinada frustração, até uma cobrança, tipo, pô, meus pais estão aqui gastando uma grana, ou de repente estão achando que eu não quero nada da vida, ou você realmente pode acabar achando isso, tipo assim, meu filho não quer nada da vida, ele entra numa faculdade, sai, faz outra, e na realidade não tem nada a ver. Se ele tivesse escolhido uma área mais de acordo com a personalidade dele, ele talvez estivesse super feliz. Então, pensa bem direitinho antes de repente estar insistindo pro teu filho fazer aquilo, porque isso vai acarretar coisas como o teu dinheiro, teu investimento e o tempo da vida dele, né? Os teus 2 anos de mensalidade aí, ou seja lá, de gastos que você teve, quando a gente consegue trabalhar, repor aquele dinheiro, enfim, mas esse tempo da vida dele, você não vai recolocar, né? E não é aquela coisa que a gente tem de pai e mãe de, mas pô, eu daria aqui 2 anos da minha vida. Não, mas você não tá dando 2 anos da sua vida, você tá usando 2 anos da vida dele com alguma experiência que não foi boa para ele. Então você tem que refletir sobre isso também, além, claro, da sua questão financeira. Uma coisa que eu não vou dizer que é mais comum, mas acontece, tá? São casos em que, por exemplo, eu tive um amigo que o pai dele queria muito que ele fizesse direito, ele já achava que não queria fazer, mas ele foi e fez. Ele se formou, ele passou no exame da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, ele fez tudo direitinho, foi um bom aluno. E quando ele terminou tudo, ele se formou, já tinha estagiado, o que ele fez? Trocou de área. Ele simplesmente fez a faculdade para agradar os pais. Na verdade, era um misto de ele queria agradar os pais, com ele não tinha maturidade, não vou dizer coragem, né? Mas ele não tinha maturidade para conversar com os pais. Olha, pai, isso não é para mim. Eu não vou ser um bom advogado, eu não me vejo na faculdade de Direito. Então ele fez, olha só, gente, ele fez uma faculdade inteira. Ele gastou anos da vida dele com algo que ele totalmente vai deixar para trás, porque ele não queria nem saber de direito. Então, essa questão de você estar influenciando ele para alguma área que não é o caminho dele, né, que não é vamos dizer assim, a área mais indicada para ele, ou algo que se encaixe bem ali com a personalidade dele, isso pode acarretar em muitos anos da vida dele ali sendo gasto à toa. E imagina a tua frustração como pai e mãe, você viu seu filho fazendo direito, aí você vai na formatura, olha só, meu filho, doutor fulano, aí vai lá, olha que legal, se formou, 3 meses depois você descobre que ele não vai fazer nada, que ele não vai trabalhar com aquilo, que ele não quer nem saber de direito. Então, além de todos esses anos da vida dele que ele não vai repor, isso é uma puta frustração para você como pai ou como mãe que ficou todos esses anos planejando o quão legal seria o futuro de seu filho como advogado, como promotor, como juiz, enfim, você criando aí várias expectativas na sua cabeça, né? E como eu costumo dizer, assim, eu tenho uma frase para isso que diz que a sua frustração é do tamanho da sua expectativa. Então, se você criar expectativas muito altas e o moleque não quiser aquilo, não importa se ele está com 15 ou com 20, se não for para ele, ele vai sair fora, uma hora ou outra. E aí a tua frustração vai ser muito grande. É muito mais tranquilo ele falar agora que não quer e você ter que lidar com isso, do que ele gastar anos da vida dele
para sair fora depois. Vai ser muito pior para ele e para você, que vai pensar, pô, eu gastei não sei quanto numa faculdade, né? Porque uma faculdade é cara, não importa a faculdade que você faça, é um investimento. E aí você vai pensar em tudo isso, em todo esse dinheiro que você investiu, não foi um gasto, né? Foi um investimento, mas investiu, entre aspas, à toa, porque ele não quer aquilo, ele não vai seguir aquela área. Então você tem que lidar com essa possibilidade também, que de repente o teu filho não tem essa maturidade ainda para se colocar como pessoa, tá? E ele pode estar indo aí cursar alguma coisa só para agradar vocês e pode sair fora depois. Uma outra pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: quantos casos você conhece de pessoas que já tinham suas vidas, suas carreiras estabelecidas e mudaram de área do nada, tá? Então, assim, vamos esclarecer algumas coisas primeiro. Isso não é assim incomum. Existem casos em que a pessoa, sei lá, trabalha às vezes numa multinacional ou fez um concurso público, enfim, ela tem já tem a vidinha dela estruturada, sabe? E ela um dia resolve chegar e falar que vai fazer outra coisa, né? Provavelmente vocês devem ter conhecido alguém ou ouviu falar de algum caso assim. Agora, o que eu tenho a dizer pra vocês é o seguinte: isso não foi do nada. O cara não bateu com a cabeça no banheiro, dormiu e acordou dizendo que ia fazer outra coisa. Essa ideia já vinha sendo trabalhada na cabeça dele há algum tempo. Mesmo que pouco tempo, mas assim, já vinha sendo. E às vezes, esse tempo vem desde a época da faculdade. Às vezes o cara já sabia, eu conheço gente assim que lá na faculdade, quando ele escolheu a faculdade, ele já sabia que ele queria fazer outra coisa, que ele era bom em outra coisa, e ele fez pela segurança, pelo que os pais falavam. E aí ele fez a faculdade, passou no concurso dele, virou funcionário lá da empresa pública, olha que legal e tudo. Quando ele tinha 40 e tantos anos, ele resolveu largar tudo e seguir a paixão dele. E foi feliz da vida. Ele abriu mão de um salário alto, abriu mão de morar num determinado lugar, ele abriu mão de várias coisas, mas ele tinha um puta sorriso no rosto, sabe? Tipo, cara, você via que ele tava bem fazendo aquilo. Então, eu tenho certeza que você ama teu filho, você quer ver ele bem. Claro que, né, a gente fica preocupado se ele vai conseguir sustentar, como é que as coisas estão difíceis hoje. Mas é muito importante que você leve isso em consideração, assim. Nesse pouco tempo desse vídeo, olha quantas situações a gente já caiu, né? E essa em especial, esse tipo de caso em especial, que ele fica aí 10, 20 anos numa certa área, fazendo alguma coisa de repente que ele nem gostava, só por fazer, só pelo dinheiro, só pela segurança, enfim. E aí depois é que ele vai correr atrás. Cara, é muito tempo da vida dele, sabe? E no caso, essa frustração não seria talvez para você como família, mas, por exemplo, a pessoa que eu conheço, né, a frustração foi para a família dele. Ele já era casado, tinha filhos, e assim, a esposa dele achava muito ruim, porque quando eles se casaram, ele nunca falou disso, né? Isso era uma caixinha morta dentro da cabeça dele. Ele achava que nunca ia fazer aquilo. Ele simplesmente gostava, era a paixão dele. E aí, de repente, ele resolveu mudar de área e teve que trocar a vida dele toda. E mexeu com a cabeça da esposa, até com os filhos, enfim. Então, essa simples postura que você pode estar tendo hoje com teu filho, de repente querer ajudar, de querer proteger, de ele não sabe nada, a gente sabe o que é melhor, isso pode acarretar, assim, esse tipo de consequência que, na minha opinião, é gravíssima na vida dele e pode se levar anos pra gente descobrir isso. Então, eu acho que não vale a pena, de repente, você plantar determinadas sementinhas na cabeça dele agora. Você tem que se colocar na posição de ajudar, né? E não, de repente, tentar simplesmente empurrar a goela abaixo a carreira que você julga que é melhor. Às vezes a gente está com uma mentalidade de como as coisas eram na minha época, ou às vezes a gente fez uma pesquisa, mas você tem que pensar, se você está por dentro mesmo de como as coisas estão funcionando hoje, como é que é o mercado de trabalho, se as coisas mudaram. Isso é muito importante antes de você simplesmente falar para o seu filho que ele deve fazer a carreira X, Y ou Z. Gente, nessa fase de escolha de carreira, o jovem ele não está preparado ainda para tomar uma decisão
100% confiante, ele não tem o conhecimento técnico que a gente diz, né, sobre carreiras, sobre as profissões, como é o dia a dia, ele não tem autoconhecimento e muitas vezes ele não tem a maturidade necessária para isso. Então eu acho que cabe aos familiares propiciar um bom ambiente para isso. Você tem que tentar deixar teu filho à vontade, ver que tipo de ajuda ele precisa, se de repente vale algum curso na área de autoconhecimento, desenvolvimento da personalidade dele, ou algum processo de orientação profissional. Enfim, você precisa manter um ambiente legal para que ele possa tomar uma decisão um pouco mais tranquilo, porque ele vai sofrer pressão. Mas você, como família, se você estiver ali para apoiar, para demonstrar para ele que, pô, o que você precisar, a gente está aqui, vamos ver qual é o melhor caminho para você, isso é fundamental, gente, assim. Eu posso dizer assim, eu tive esse apoio dos meus pais, assim, apesar de toda a preocupação, né, quando eu falei assim que eu não queria alguma coisa, apesar de uma certa resistência, eles estavam ali. Então eu te digo que isso é super importante. Eu vejo quando a gente tem familiares assim mais incisivos, né? Às vezes, sei lá, você tem uma empresa, quer que teu filho assuma a empresa ou qualquer coisa do gênero, isso, cara, não ajuda, acaba atrapalhando muito. E aí às vezes você acaba tomando uma atitude, escolhendo uma carreira ou qualquer coisa assim só por escolher, pela pressão ou porque você não queria decepcionar teus pais. Você já parou para pensar em toda essa pressão que teu filho está sofrendo? De repente não é só a sua expectativa, ou sei lá, pai, mãe, ou até outros familiares. Vamos além da família. Já parou para pensar que de repente na sala de aula dele, a maioria dos alunos pode já ter escolhido, mesmo que eles não tenham escolhido com segurança, mas sei lá, num universo de 20 alunos, de repente 12, 13 ali, já tem aquela coisa, eu vou fazer a faculdade tal, eu vou fazer tal, eu vou seguir isso. E aí ele vê que ele tá ficando para trás, entre aspas, né? Fica aquela coisa meio, ele pode estar se sentindo ali o perdedor da sala, o atrasado, ou não só essa pressão dos colegas, mas pressão, por exemplo, de professor, tá? Não do professor estar insistindo para o teu filho fazer alguma carreira, não é isso. Mas vamos dizer que teu filho seja muito bom em exatas. É natural na cabeça de um professor pensar que ele vai fazer alguma coisa com aquilo, sei lá, matemática, engenharia. Se ele já demonstra uma certa aptidão, uma facilidade para aquilo, é natural de um professor querer de repente estimular o aluno, falar alguma coisa. E isso aí pode não estar ajudando, entendeu? De repente pode estar indo até contra o que ele quer. Ele pode ser simplesmente bom em exatas, mas ele pode não querer aquilo como profissão, ele pode não querer aquilo para a vida dele, né? Ele pode ter uma ambição totalmente diferente, a realização dele pode vir de algo diferente. E essa coisa de ir contra um instinto teu ou algo que você gosta, pô, quando a gente tem, sei lá, 16, 17 anos, isso te deixa muito na dúvida. Mesmo pra gente, adulto, formado, cabeça boa, às vezes alguém te dá uma opinião muito contrária nesse aspecto, do tipo, será que eu devo fazer? Você tem a tua intuição, mas alguém te dá uma opinião muito contrária, você fica um pouco tipo, pô, e agora? Será que é isso mesmo? Então imagina isso numa escolha tão difícil, tão pesada, como é a escolha de carreira, né? Que, entre aspas, né? Aquela escolha pra vida toda. Sem contar, gente, que nessa hora, o grande vilão da história quem é? A gente mesmo. Essa cobrança que a gente fica, sabe, na cabeça. Às vezes o moleque acaba dando uma pirada entre aspas, que eu digo, né? Pô, sei lá, de repente ele quer procurar uma ajuda até profissional, porque ele tá tão em dúvida quanto aquilo, tem um conflito ali interno para ele, de repente ele acaba procurando um psicólogo, não para fazer uma orientação profissional, mas para uma ajuda mesmo, o que é perfeitamente natural, tá? Mas ele pode de repente chegar nesse estágio de tipo, cara, eu tô muito confuso, eu não quero mais ouvir minha família, eu não quero ouvir meus professores, eu preciso de uma outra pessoa que escute o meu lado, que me entenda de maneira imparcial, né? Então, mais uma vez eu digo, reflete, porque se de repente você acha que ele está sofrendo uma pressão pelo lado da família, pode não ser só pelo lado da família. A família pode ser só mais um pilar, mais uma vertente aí nessa história de pressão sobre escolha de carreira. Mais uma coisa, ele fazer uma escolha assim de carreira, de vida, de profissão,
por influência pode não ser necessariamente por influência da família. Ele pode estar fazendo isso por influência de algum amigo, de repente, pô, gosto muito do fulano, ele vai fazer, sei lá, alguma coisa na área de tecnologia, eu vou lá, vou junto com ele, porque eu não sei o que eu quero mesmo, vou junto com ele. Ele pode estar fazendo isso influenciado pelo dinheiro, por achar que aquela profissão paga bem. Ele pode estar fazendo aquilo influenciado pelo status, tipo assim, pô, caraca, essa profissão aqui, todo mundo tem uma vida boa, é isso que eu quero. Então essa de repente influência tua, essa questão de você querer que ele faça as coisas para ter um futuro legal, isso de repente pode até acabar se voltando contra você. Ele pode tomar uma decisão que não tem nada a ver com o que você projetou para a vida dele e ainda ser uma decisão mega errada. Então eu acho que também é uma boa você parar e refletir sobre isso. Uma coisa muito diferente de alguns anos atrás é, provavelmente aquela escolha não vai ser pelo resto da vida dele. Hoje em dia a gente tem muita gente trocando de carreira. Aliás, existem pesquisas que mostram que uma pessoa tem, em média, 5 carreiras ao longo da vida dela. E caso você tenha uma opinião parecida com a que eu tinha, eu vou te dizer que na minha cabeça uma carreira era igual a uma faculdade. E não é assim. Se ele, por exemplo, foi trabalhar no ramo de fast food, aquilo é uma carreira. Se ele saiu dali para tecnologia, é outra carreira. Se ele saiu dali para, enfim, ser biólogo, é outra carreira. Então, é natural que as pessoas hoje tenham carreiras diferentes e que elas queiram trocar, tá? Então, assim, você também não tem que ficar com essa pressão em cima dele de que essa escolha vai ser necessariamente para a vida toda, que ele, sabe, que nem era antigamente, você se forma, entra numa empresa, fica 30 anos trabalhando ali, se aposenta. Gente, as coisas não são mais assim. Ainda existe isso? Ainda existe, mas em sua maioria as coisas não são mais assim. Então, essa coisa de escolha de carreira para a vida toda não é uma verdade absoluta hoje. Essa coisa de carreira para a vida toda é algo, sei lá, dos anos 60, 70, enfim. É uma mentalidade que, por exemplo, os meus pais tinham, e os meus pais contam que os meus avós tinham. Tinha essa coisa de, entra na empresa tal, segue isso aqui, ou faz esse concurso, que você vai estar garantido pelo resto da vida, tá? Hoje em dia o mercado de trabalho é muito dinâmico, a gente teve mudanças na lei trabalhista, tá para ter mudança aí na previdência, então tudo isso mexe com o mercado de trabalho, com a maneira que as coisas se comportam, né? Isso vai influenciar diretamente todo mundo, né? O teu filho, o filho do teu vizinho, isso vai influenciar todo mundo. Então, mais uma vez, vou ser redundante, não tem essa cabeça, essa mentalidade um pouco antiga de achar que vai ser pra vida inteira, não vai, tá? Porque, como eu falei, ele fazer essa escolha assim precipitada, porque, né, se a gente não faz com reflexão, com autoconhecimento, com informação, acaba sendo uma escolha precipitada. Ele fazer essa escolha precipitada não vai ser bom para ele, e muito provavelmente não vai ser bom para você como familiar, que quer ver teu filho bem, quer ver teu filho feliz, quer ver teu filho realizado. Uma escolha precipitada dificilmente vai sair algo bom dali. Eu não posso afirmar porque eu não vi nenhuma pesquisa detalhada sobre isso, porém grande parte dos jovens que eu converso, que eu tenho contato, já tem essa mentalidade. Eles querem fazer uma faculdade sim, apesar de que alguns nem têm essa mentalidade de fazer faculdade, mas em grande parte eles querem fazer uma faculdade, mas eles não se veem trabalhando com uma coisa só, fazendo só aquilo. Hoje em dia é natural você fazer uma área, ela abre um certo leque de opções para você, né? Por exemplo, um conceito que a gente tinha sobre psicologia antigamente é que você vai ser psicólogo, você vai trabalhar em consultório, né? Vai atender pessoas e tal. Isso não é uma verdade. A psicologia hoje tem várias vertentes, né? Pedagogia, a gente achava, era muito comum você ligar pedagogia a professor. Fez pedagogia, você vai ser professor ali nos primeiros anos de ensino fundamental. Isso também não é verdade. Existe pedagogia empresarial, pedagogia hospitalar, enfim. Então hoje em dia você tem muitas opções e grande parte dos jovens não tá muito com essa mentalidade, eu vou fazer isso aqui só, essa coisa mono, sabe? Não, eles têm uma visão bastante assim, como eu posso dizer, multidisciplinar ou multitarefa. É comum que eles queiram experimentar coisas diferentes. Então, a gente não pode ter esse pensamento também de que, se ele fizer essa faculdade aqui, ele só vai trabalhar com isso. Provavelmente não, tá? Ele fazendo determinada faculdade ou determinada área, ele vai conseguir ter uma série de opções aí para trabalhar com aquilo.
Eu já ouvi a seguinte frase também de alguns pais, que é mais ou menos assim: ah, mas e quando ele fosse aposentar? Gente, tá mudando junto com o mercado de trabalho. Mais uma vez eu digo, ó, tá, a gente está para sofrer uma reforma aí, né, nas regras da Previdência Social. Hoje em dia as pessoas estão, os mais jovens estão se inclinando para outras coisas, tipo alguns investimentos ou fazer uma previdência privada. Tudo está mudando muito. Claro que isso não é o assunto para esse vídeo. É só para te dizer que às vezes você visualizar lá na frente, né? Tipo, ah, mas é bom a gente pensar que a umidade que a gente precisa de um conforto, precisa de um dinheiro e tal. Até essa questão da aposentadoria, não só do mercado de trabalho, mas essa questão da aposentadoria, essa ideia que a gente tem, né? Ela também está diferente, ela também está mudando hoje e ainda vai mudar, né? De fato, a reforma ainda não saiu, tem muitas coisas que ainda não foram divulgadas, mas tá para mudar bastante coisa. Então também não fica preso nisso, pensando que ele tem que fazer alguma área ou alguma coisa só para quando ele for se aposentar daqui a, sei lá, 30, 40 anos, ele se aposentar bem. É muito natural a gente basear essa influência nos filhos, né, de determinada carreira, a nossa vida, talvez as nossas frustrações ou dificuldades. Por exemplo, se você teve muitos períodos de dificuldade financeira na tua vida, você vai acabar se inclinando para uma carreira em que tradicionalmente pague bem, para que ele não passe esses problemas que você passou. Se você, sei lá, por 2, 3 vezes foi, entre aspas, despejado do local onde você morava, se você morava de aluguel e o dono do imóvel pediu por algum motivo, isso gera uma certa frustração, aquela coisa de você estar ali acostumado com aquele lugar, você não queria se mudar, a tua opinião pode acabar se inclinando para uma área que seja mais segura, ou que alguma coisa que ele possa comprar um imóvel, enfim, você pode gerar essa frustração tua, esse medo que você teve, essa experiência ruim que você teve, que te gerou um aprendizado, que é bom, tá? E aí você pode acabar gerando isso pro teu filho também. Um outro impulso muito comum é, vamos dizer que você tenha feito, você familiar, né, tenha feito a faculdade que os teus pais queriam. E aí, de repente, você hoje pode estar repetindo essa conduta com teu filho. Tipo, ah, eu fiz isso aqui, por exemplo, fiz ciências contábeis porque minha família achava que era bom. E você hoje quer que teu filho faça determinada área, pode não ser necessariamente a mesma que a sua, mas você pode querer que ele faça determinada área porque você está achando que é bom. E a coisa, ó, tá se perpetuando. Então é bom você refletir sobre isso também. Não quer dizer que de repente você fez alguma coisa pela tua família e que pode ter sido bom para você ou não, né? Mas não quer dizer que você fez algo pela tua família que o teu filho tem que repetir essa conduta. Mais uma vez eu repito, são tempos diferentes. Então a gente tem que ter cuidado com essas armadilhas que a gente pode cair sem perceber. Aí você diz: "Ah, Otto, mas quem disse que essa carreira que eu tô escolhendo para ele não vai ser boa para ele?" Gente, pode ser bom, em nenhum momento eu disse isso. O que eu digo é que normalmente não é. A regra é não ser, tá? Existem diversas matérias aí, se vocês procurarem pelo Google, vocês vão achar do incrível número de abandono que tem ao longo aí da faculdade. Existem casos de jovens que abandonam no último período. Cara, isso é muito ruim. Então, assim, não sou eu, Otto, que tá te dando essa informação, sabe? Isso acontece. Então, vamos ter cuidado aí com essa nossa mentalidade para que a gente não, como eu falei, não esteja perpetuando certas coisas. E pensa no teu filho. A gente, essas horas, tem que pensar o que vai ser bom para ele. Você tem que colocar como se familiar para ajudar, para de repente procurar alguma ajuda que ele esteja precisando, talvez que você não consiga prestar, mas você tem que propiciar um ambiente legal para ele tomar uma decisão um pouco mais confiante, um pouco mais seguro, mesmo que talvez não seja a decisão mais acertada, mas ele vai estar mais em paz com aquilo. Você está influenciando teu filho para uma determinada carreira, isso pode ir de encontro com algumas coisas contrárias. Por exemplo, você está influenciando teu filho para fazer, sei lá, direito porque você acha que vai dar dinheiro, que ele vai ser um bom advogado e que ele vai ter a independência financeira dele.
E aí hoje a gente tem uma teoria, né, que chama-se a teoria da geração canguru. O que é essa teoria? São jovens que moram com os pais, jovens, né, pessoas que moram com os pais até os 30 anos, às vezes 40, em alguns casos 50 anos ainda estão morando com os pais. Então você está empurrando essa carreira para ele, isso pode fazer com que, né, nesses desencontros dele tá indo e vindo, perdendo tempo da vida dele, ele acabe atrasando. Você quer que ele seja independente, mas você pode acabar atrasando essa independência dele, e aí ele cria não só a dependência financeira, como às vezes emocional. Então, olha só quanta coisa isso pode acarretar, né? A gente querer entubar uma carreira no nosso filho. Então, vamos ter cuidado com isso, porque se você quer a independência financeira dele, tem que vir acompanhado de outras coisas, né? Ele vai estar saindo de casa, vai ter a responsabilidade das contas. É muito natural que os pais queiram isso para os filhos. Você quer ver como ele vai se comportar na casa dele, pagando as contas dele, enfim, aquela coisa, né, tipo, quando o adolescente quebra alguma coisa e você fala, pelo menos a minha mãe dizia assim, você só vai dar valor quando for o seu dinheiro. Então, é natural que os pais queiram isso para os filhos, e você tá, de repente, tendo uma postura dessa, pode acarretar aí de estar trazendo teu filho para a geração canguru desnecessariamente. Ao passo que se ele estivesse fazendo alguma coisa e estivesse feliz, talvez fosse natural a inclinação dele para talvez aceitar um emprego em outro estado, morar com algum colega de trabalho, enfim, você tem mais opções aí se ele tivesse mais satisfeito fazendo aquilo. Bom, uma coisa eu posso dizer, pelo menos por experiência, se tem uma coisa que eu aprendi rápido e não foi de uma maneira boa, é que o dinheiro pelo dinheiro é bom, é ótimo, mas não é tudo. Eu já trabalhei em lugares que eu ganhava bem, mas eu me peguei, no último mês, eu me peguei pensando assim, eu recebi semana passada, faltam 3 semanas para eu receber de novo, essa semana já tá acabando, então é como se faltassem 2. Eu tava contando as semanas, eu contando os dias, vendo quando eu tinha feriado no calendário, porque a única coisa boa pra mim era o pagamento. E eu digo pra vocês, isso é muito ruim, sabe? Tipo, por mais que eu fosse bom profissional, que eu fosse pra lá e cumprisse com o meu dever, é ruim, cara. Você vê ali pra quem trabalha de segunda a sexta, né? Você vê a tua segunda-feira quase como uma punição, né? Tipo, quando bate domingo, tu não se bobear, você nem aproveita o domingo, porque você já tá pensando, que saco, amanhã eu tenho que voltar. Cara, isso é muito ruim. Então, vamos pensar direitinho aí nesse critério, porque o dinheiro pelo dinheiro, no começo é legal, no começo ele te realiza, mas quanto mais o tempo passa, menos importância aquilo tem. Outra questão importante, será que você está tentando levar teu filho para aquele caminho por ele ou por você? Essa é uma das questões eu acho mais difíceis da gente responder, né? Por exemplo, eu queria muito, eu já vi casos em que o pai queria muito ser médico e não foi, porque ele falou assim, na minha época a gente tinha que trabalhar para sustentar a família, eu tinha, 10 irmãos, eu fui trabalhar vendendo, leite, ajudando em papelaria, qualquer coisa assim. O que era natural há muitos anos atrás, tá? Hoje não é. E aí você pensa assim, mas na realidade eu queria ser médico, eu acho linda a profissão. E pode ser que você não conseguisse ser médico por algum motivo. Você simplesmente achava a profissão bonita, você tinha aquela vontade. E aí você tá empurrando aquilo pro teu filho, tipo, vai ser médico, vai ser legal. Mas, cara, é uma vontade sua. Pode ser que você esteja querendo se realizar através do seu filho. É bonito? É. Bacana? É. Mas você tem que pensar que essa é a vida dele, não é a sua. E é muito importante que ele faça algo bom para ele. Então, essa é uma questão difícil de responder, que envolve um pouco de orgulho, um pouco de ego. É sempre mais difícil a gente ter esse tipo de reflexão. Qualquer ser humano, isso é difícil pra gente. Mas pensa nisso. Será que você quer que ele faça essa área por ele? Ou é alguma realização tua? Às vezes não é só uma faculdade. Eu já vi casos em que, por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela queria muito que a filha fizesse balé porque ela queria ser bailarina e nunca conseguiu. E a menina nem gostava de balé, mas ela
botou desde pequena, assim, sei lá, 5, 6 anos, a menina já estava no balé. Na época ela tinha 15, ela fazia há 10 anos e ela não gostava. Mas a mãe se realizava através dela. Então vamos pensar com calma, vamos refletir se é isso realmente que você quer para a vida do seu filho. Você quer se realizar através dele ou você quer que ele seja feliz? Então, para finalizar, gente, eu tenho uma frase aqui que eu considero muito importante, tá? Se você ama seu filho, não escolha a profissão dele. Peça ajuda, leva ele para fazer um processo de orientação profissional, leva ele para conhecer carreiras, de repente passar um dia numa empresa, mas deixa ele escolher, dá as ferramentas e deixa ele escolher. Ah, Otto, eu não tenho dinheiro para uma orientação profissional. Gente, tem um monte de pesquisa que vocês podem fazer na internet, assistir vídeos sobre o que é aquela profissão, como é o dia a dia. Tenta se colocar ali do lado do teu filho, tipo, ó, eu tô aqui, cara, porque você precisar, eu vou te ajudar, mas, de novo, se você ama seu filho, não escolha a profissão dele. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tá numa dessas situações aí que a gente comentou, não se desespere, tá? A gente tá aqui para te ajudar. De vez em quando a gente tem algumas entrevistas com uma psicóloga especialista em orientação profissional chamada Luana Menezes. Você vai conseguir acompanhar isso através aí da nossa página, no nosso canal no YouTube. Então, se vocês quiserem que a gente fale sobre algo especial, postem nos comentários e a gente vai trazer aqui para vocês, tá bom? Bom, gente, é isso. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Mais um vídeo. Abração para todo mundo. Fui!